Boa noite, amigos. Nos reunimos novamente para dar continuidade ao estudo que vem sendo levado a efeito do livro Boa Nova. E nós estamos ainda no capítulo 9, em que houve um diálogo entre Jesus e o discípulo e apóstolo Simão, o Zelote. Nesse diálogo, Jesus o orienta como trabalhar com os jovens. E agora nós vamos ver como é que foi o resultado de um coração aberto a receber, que era o caso de Simão, a partir da fecundação dos ensinos de um Cristo, os ensinos de ordem imortal e universal. Agora então, Simão, que se sentia envelhecido para trabalhar o Evangelho de Jesus, irá aplicar o que ele aprendeu do Evangelho diretamente com o Cristo na aplicação de como atuar com um jovem inconsciente. Porque os conscientes a gente ama, né? Conforme Jesus falou. Agora os inconscientes a gente semeia, trabalha com carinho, aguardando que as experiências da vida, na forma da simbologia do Apolo, na carta de Paulo aos Coríntios, a número 1, em que Paulo fala que nosso papel é semear. Apolo rega e Deus dá crescimento. Deus quem cuida, Deus quem poda, na forma das suas leis estabelecidas. Bom, então vamos ver como é que Simão, após fecundado pelos ensinos crísticos, após conhecer, se esse conhecimento desce para o campo do sentimento e se torna ações. Então, no final do capítulo 9, nós vamos ver ali Tiago, meu irmão. Simão então aborda Tiago, após ele ter feito um comentário não muito gentil a respeito da velhice de Simão em meio aos jovens pescadores, amigos de Tiago. Então, Simão aborda Tiago em silêncio e com brandura e assim argumenta: Tiago, meu irmão, será que o Espírito tem idade? Se Deus contasse o tempo como nós, não seria ele o mais velho de toda a criação? Olha a argumentação. Mas essa argumentação não é de Simão. Essa foi a argumentação que Jesus usou para ele para dizer que, se fosse considerar tempo, o mais velho de todos seria Deus. Se é que a cidade de Deus se contasse com o tempo. Então, Simão aplica o conhecimento, operacionaliza o conhecimento que ele obteve com o Cristo, em trabalhando com carinho, com brandura, no silêncio, quer dizer, sem estar em meio das pessoas, que é para não constranger, e vai trabalhando assim, Simão com o jovem Tiago. Se Deus contasse o tempo como nós, não seria ele o mais velho de toda a criação? E que homem do mundo guardará a presunção de se igualar a Todo-Poderoso? Um rapaz não conseguiria realizar a sua tarefa na terra se não tivesse a precedê-lo as experiências de seus pais. Uma segunda argumentação, em que Simão Pedro aprendeu com o Cristo. Qual é o papel dos mais velhos em relação aos jovens? O papel dos mais velhos é ser a referência de experiência na qual dá piso para que os mais jovens também cresçam e também
demonstre a que vieram. Eis o papel que Jesus estabeleceu para os mais velhos no que refere à idade biológica. E Simão usa dessa argumentação, conseguindo aplicar, chamando Tiago à razão de que ele, jovem, não dispensou a ação dos seus pais mais velhos para que lhe desse oportunidade para que ele realizasse o que ora estava realizando. E continua. Não nos detenhamos na idade, disse Simão a Tiago. Esqueçamos as circunstâncias para lembrar somente. Aqui vai vir uma pérola. O que interessa de tudo isso no que se refere à idade? Para lembrar somente os fins sagrados de nossa vida, que deve ser a edificação do reino no íntimo das almas. Então, tudo mais é movimento que tem por objetivo atingir o alvo, que é construir o reino no íntimo das almas. Eis o único objetivo e propósito de vida de cada um de nós aqui na Terra. Sabe aquele propósito maior? E cada um vai ter um cenário para desenvolver isso. Mas o propósito é isso. No nosso campo íntimo, construir e edificar um reinado que não é um reinado de construção material. É um reinado de segurança e tomar posse da nossa herança, que é sermos filhos de Deus. Portanto, agir em consonância com o que a gente já conhece de Deus, nosso Pai. Ou seja, de acordo com o nosso nível de consciência. Continua Simão em relação ao filho de Alfeu e de Cleófas, que é o Tiago menor, né? Conta-nos aqui Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que o filho de Alfeu escutou-lhe as observações singelas e reconheceu que eram ditas com uma fraternidade tão pura que não lhe chegava a ferir nem de leve o coração. Entenderam como é que se chama a razão um jovem? É com brandura, é com amorosidade e é com argumentações seguras e com a pretensão de quem está argumentando de que ele está semeando, não exigindo. E vamos lembrar de novo a carta ao Paulo. Carta de Paulo, a primeira aos Coríntios. Cabe a nós semearmos. Cabe a Apolo regar e a Deus dar crescimento. Então, o nosso papel é esse. É semeadura. E aqui, conta-nos Humberto de Campos, exemplificando a lei de ação e reação. Quando o Simão faz com esse movimento de alma, aquelas observações singelas, levando a Tiago a perceber que os mais velhos têm um papel nessa orquestra divina chamada Humanidade da Terra, aquelas observações singelas que eram transmitidas de coração a coração com tanta fraternidade que não feria o coração do jovem, olha a resposta. Para mostrar que a lei de ação e reação ela não serve apenas para justificar as tristezas, as amarguras, os sofrimentos da vida, mas é a mesma lei que, se nós utilizarmos adequadamente, nós vamos ter retornos positivos. Olha só, admirando a ternura serena de Simão Zelote, o mais velho, e sem esquecer o padrão de humildade que o mestre cultivava, refletiu um momento e exclamou comovido Tiago, se dirigindo a Simão: tens razão. Pronto. Caiu em si Tiago.
Mas caiu por quê? Uma, porque Tiago tinha o coração semeado também, de boa vontade de aprender. Por isso que foi lançado mão aqui, ó, que Tiago lembrou do padrão de humildade do mestre. Então já era um coração semeado pelos ensinos crísticos, pelo eu superior, pelo Espírito amoroso de Deus que habita cada um de nós, ou pelo Espírito Santo, como queiram chamar. O importante é que em nós existem os recursos. Quando nos afastamos de Deus, no comportamento, no pensamento, no sentimento, veio junto conosco nesse afastamento uma impregnação de Deus, nosso Pai. De forma que nós podemos escolher fazer diferente do que a gente anda fazendo ultimamente. Está no nosso querer, escolher. E aqui Tiago escolheu a melhor parte, dizendo: tens razão. Porque era de tamanha brandura a condução da argumentação amorosa do apóstolo mais velho, que não tem refutação, não tem argumentação, porque é feita de coração para coração. O velho apóstolo não esperou qualquer justificativa de sua parte e, dando-lhe um abraço, mostrou-lhe um sorriso bom, deixando perceber que ambos deveriam esquecer para sempre aquele minuto de divergência, a fim de se unirem cada vez mais em Jesus Cristo. Vou traduzir no popular o que aconteceu aqui. Simão, o zelote, o mais velho, resolveu ser feliz em vez de ter razão. Porque em vez de cobrar de Tiago, em vez de exigir de Tiago, por exemplo, uma desculpa, um reconhecimento de que ele estava certo, a mais do que já ele tinha expressado, Simão não deixou ele nem falar mais. Lascou-lhe um abraço de fraternidade, mostrou um sorriso bom, que selou para sempre aquela divergência que tinha entre eles. Deu uma ideia de que é trabalhar, operar, sentir e fazer nos padrões de qualidade de Deus? O velho apóstolo, então, tinha aprendido o sentido de qual é o papel de cada um aqui na Terra. No caso dos mais velhos, dos mais experientes, é acolher amorosamente os jovens inconscientes. Porque ainda são abelhas que não sabem fazer mel, ainda, presta atenção, né? No tempo verbal. Isso não quer dizer que daqui a pouco eles também não serão experientes, porque no tempo cronológico da Terra, a idade chega, né? Naquela mesma tarde, quando o Messias começou a ensinar a sabedoria do reino de Deus, Simão, o zelote, notou que havia na praia duas criancinhas inconscientes. Uau! Veja que esse capítulo todo começou com uma simbologia da árvore, lembra? A ramagem e as crianças, as flores, os jovens e o fruto, os mais maduros, os mais velhos. Agora, a circunstância da vida vai trazer a Simão, o zelote, dizer: aqui ele veio, não só com o jovem, mas também com as crianças. Observou as criancinhas inconscientes durante a pregação do Mestre Jesus, que dominado agora Simão, que estava dominado pela nova luz que fluía dos ensinos do Mestre, a mãe das criancinhas não viram que ela se distanciava ao longo do primeiro lençol raso de água. Olha o perigo. O velho pescador, atento à pregação e
as demais necessidades da hora em curso. Isso só pessoas mais maduras conseguem fazer. Eu vou traduzir num ditado popular. Um olho no rato, outro olho no peixe. Ou seja, Simão Zelote, atento às pregações. Era um fim de tarde, pregações de Jesus, próximo ao lago de Genezaré, e atento a 2 crianças que se afastaram da mãe. Atento às obrigações em curso. Só almas amadurecidas conseguem, com naturalidade, conduzir 2 coisas ao mesmo tempo. Com uma boa palavra, Simão tomou nos braços as 2 crianças, sentando-se numa pedra, e terminada que foi a reunião, os restituiu ao colo materno, em meio à suave alegria e sincero reconhecimento, inspirado por uma força estranha à sua alma. Que força estranha é essa? Quando escolhemos um padrão de pensamento, sentimento e ações diferente do comum, diferente desses padrões de repetição da humanidade da Terra, que eu nem vou citar, porque todos nós já conhecemos, é muito nosso familiar, mas quando a gente escolhe um padrão diferenciado, somos inspirados por uma força estranha à nossa alma. Assim, para dar uma ideia, como se um raio superior nos inspirasse. O discípulo compreendeu que o júbilo daquela tarde não teria sido completo se 2 crianças houvessem desaparecido no seio imenso das águas, separando-se para sempre dos braços amoráveis de sua mãe. No âmago do seu espírito havia um júbilo sincero. Presta atenção. O que a gente ganha com isso? Quando a gente faz a nossa parte com sinceridade, com amorosidade, com o nosso centro de força coronário ligado ao alto. Recompensa, se é que a gente também ainda é movido por recompensa. No âmago do espírito havia um jubiloso e sincero alegrar, leveza. Deu uma ideia? Do que é essa presença de Deus em nós, Espírito amoroso de Deus que habita em cada um de nós, o Espírito Santo, o Eu Superior, como queiram chamar. Ou como eu chamo de leveza. Compreendera com o Cristo o prazer de servir e a alegria de ser útil. Nessa noite, Simão o Zelote teve um sonho. Recompensa número 2. Recompensa número 1. Um fulgor interno, uma leveza interna, um júbilo intraduzível, porque é a aceitação do que nós somos, filhos de Deus. Então, conectados ao Pai, temos uma fonte inesgotável de sentir e de viver. Recompensa número 2. Simão teve um sonho. Presta atenção se é um sonho real ou se é um sonho que é uma repetição do dia a dia, do que fizemos, ou das nossas preocupações, porque tem esses 2 tipos de sonhos. Está lá caracterizado no livro dos Espíritos. Sono e sonhos. O sonho, que é uma experiência real, ele permanece nas nossas lembranças, mesmo acordado. Normalmente a gente acorda no meio deles, que é para que a experiência vivenciada fora do cérebro material possa registrar, nem que for fragmentos, que depois até podem dissipar no esquecimento. Por isso que se alguém quiser lembrar do sonho, tem uma técnica.
Deixa um caderninho do lado da cama com uma caneta e anota. Porque acordou, você anota. Porque como foi uma experiência não vivenciada pelo corpo de carne, e sim pelos demais corpos sutis que nos formam, então a tendência é ir indo para o andar de baixo da casa mental, que é o inconsciente. Mas vamos no sonho de Simão Ozelote, não Pedro. Teve um sonho glorioso, um encontro, da sua alma simples. Adormecendo de consciência feliz, sonhou que se encontrava com o Messias, no cume de um monte, que se elevava em estranhas fulgurações. Presta atenção no cenário. Um cenário de leveza, indicando que é um sonho real, e bom, e produtivo, e construtivo. Um cume refere-se ao alto, à elevação. Se eleva em estranhas fulgurações, estranhos brilhos, estranhas imagens, estranhos fenômenos, que é difícil de traduzir com a nossa linguagem daqui. Cores diferentes, nuances diferentes de cheiros, que fica até difícil de traduzir, porque às vezes não está nem nas paisagens materiais terrestres, às vezes acontece em esferas vibratórias diferentes. Uma colônia espiritual, por exemplo, de forma que fica diferenciado. A cor, na visão, o cheiro e as sensações também produzidas. Jesus o abraçou. Olha com quem que ele sonhou. Com Jesus. Recebeu um lascado de um abraço gostoso, com carinho, e Jesus lhe agradece o fraterno esclarecimento fornecido a Tiago. Olha que experiência mais marcante, né? Isso fica marcado por uma alma imortal, tenho certeza. Vamos aqui imaginar uma situação para relaxar um pouquinho. Suponhamos que a gente encontrasse hoje Simão Ozelote e perguntasse de um sonho que ele teve. Ah, com certeza se lembraria. Porque é uma experiência tão marcante, tão sublime, que fica marcado para a eternidade na alma imortal. Então Jesus agradece os esclarecimentos que Simão Ozelote tinha dado a Tiago, e em sua lembrança, quer dizer, em lembrança do Cristo. Então ele utilizou os recursos que o Cristo lhe havia ensinado para ensinar Tiago. Entender o papel dos que vão mais à frente? O maior cuida do menor, lembra da lei? Então, os que estão um pouquinho mais à frente, experiência são experiências dos que vêm na retaguarda. Manifestando-lhe também a Simão o reconhecimento pelo seu terno cuidado com as crianças desconhecidas, por amor ao seu nome. Fechou, porque Jesus falou lá que as crianças eram ramagem, que exigiam cuidados. Simão cuidou. Falava dos jovens inconscientes, que eram como flores voláteis que teriam que ser ali exemplificadas, marcadas pelo exemplo dos mais velhos, semeados com a palavra equilibrada dos que já teriam vivido a experiência. E pronto, sintetizou o aprendizado de Simão através de um sonho. Verificamos então que o sonho é um recurso didático, que os nossos benfeitores, pode chamar de anjo da guarda, espírito protetor, como quiser, mas existe uma hierarquia, e essa hierarquia utiliza
da via dos sonhos para nos transmitir instruções, esclarecimentos e sínteses, que foi nesse caso de aprendizado. Veja que há mecanismos inumeráveis para Deus nosso Pai, para que a gente retorne e resolva continuar caminhando em direção à casa dele. O discípulo sentia-se venturoso, alegre, né? Exuberante, naquele momento sublime. Jesus, do alto da colina prodigiosa, mostrava-lhe o mundo inteiro. Terceiro. Primeiro, alegria interna. Segundo, agradecimento de um Cristo para um ser. Falando assim, tá certinho, vai lá, continua, esse é o caminho. Porque não para. Terceiro, próximo passo, próximo aprendizado, não para. Lá no alto do cume, da colina prodigiosa, Jesus mostrava-lhe o mundo inteiro. Eram cidades e campos, mares e montanhas. Em seguida, o antigo pescador compreendeu que os seus olhos assombrados divisavam as paisagens do futuro. Tipo assim, vai, Simão, você é uma alma imortal. Se nessa existência você não conseguir atuar em grandes números de anos na edificação, na construção do evangelho em si e no coração do outro, fica tranquilo. Tem aí um vasto universo, tem aí eternidade, tem aí a humanidade da Terra que é enorme. Você vai reencarnar e vai continuar esse processo. Fica tristinho, não. A velhice é só para essa existência psicológica que chama hoje Simão ou Zelote. Mas amanhã será Pedro, Manuel, Swarovski, onde poderá continuar a edificação do reino de Deus em si e no coração das criaturas. Ao lado do seu deslumbramento passava a imensa família humana. Todas as criaturas fitavam o mestre, com os olhos agradecidos e refulgentes de amor. As crianças lhe chamavam amigo fiel, os jovens verdade do céu, os velhos sagrada esperança. Então Simão compreendeu. Ele iria encontrar ainda muitos jovens, muitas crianças, muitos velhos. E o papel nosso é ser em nós o Cristo que nós já tomamos consciência que somos. Eis o nosso trabalho, eis o nosso papel. E se assim o fizermos, é da lei, temos de retorno. Simão acordou, experimentando indefinível alegria. Na manhã imediata, antes dos trabalhos, procurou o Senhor, Jesus, e beijou-lhe a fímbria humilde da túnica. É da característica judaica que se usasse túnicas. E na bordas dessas túnicas havia um bordado, para que toda vez que se olhasse aquele bordado, se lembrasse de Deus. Então a simbologia de ir e tocar a fímbria da túnica é a simbologia de que eu aprendi. Lembram da passagem da mulher hemorroíça? Jesus fala assim, no meio da multidão, alguém me tocou. Aí os discípulos falam, mas Jesus, todo mundo está tocando, estamos no meio da multidão. Aí Jesus fala, mas alguém me tocou diferente. A mulher hemorroíça tocou a fímbria da túnica em busca da cura daquele fluxo de sangue contínuo que ela tinha. Então há uma simbologia nesse tocar a túnica de Jesus. É como se não é entender nem compreender,
É como se, acho que a única palavra mais próxima é sentisse o Evangelho. Porque é no campo do sentir é que a gente sabe, não só conhece, eu sei. Nessa convicção íntima. Exclamou para Jesus Simão: Mestre, agora vos compreendo. Entendeu? A simbologia da túnica é a sintonia, é o compartilhar, é o compreender no âmbito mais íntimo, porque compreender é diferente de conhecer. Muitos conhecem, mas não compreendem. Simão tinha compreendido. Jesus contemplou-o com amor e respondeu: Em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. E eu não vou falar mais nada, porque isso basta. Fala do Cristo. E depois disso nos despedimos das reflexões de hoje. Em verdade, Simão, ser moço ou ser velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Paz e luz.